Olá, queridos amigos da internet, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Simplifica. Eu sou o professor Adilson Moreira e quero hoje trabalhar com você o chamado modelo de Estado neoliberal. Esse modelo de Estado surgiu em oposição ao chamado Estado de bem-estar social. Vem comigo! Bom, o modelo de Estado chamado neoliberal, ele na realidade é uma nova atuação do chamado liberalismo clássico. Vamos relembrar rapidinho para você, isso é importante. O liberalismo econômico foi uma teoria que surgiu entre os séculos XIX e início do século XX, lá baseado nas ideias do chamado Adam Smith, economista Adam Smith, que pregava, entre outras coisas, Estado mínimo, livre concorrência e lei de mercado como norteadores da ação do Estado. Bom, muitos países do mundo aderiram ao chamado modelo liberal, a economia clássica liberal. Esse modelo de Estado acabou gerando uma grande crise no mundo, que foi a chamada crise de 29 nos Estados Unidos. A partir dessa crise e das consequências da chamada Primeira Grande Guerra Mundial, nós tivemos a ascensão do chamado Estado de Bem-Estar Social. Tem vídeo aqui no canal para você maratonar sobre o Estado de Bem-Estar Social. Nesse modelo de Estado, o governo ele se tornou basicamente o gestor do desenvolvimento. O Estado se tornou gigante, o Estado acabou intervindo, o Estado acabou tomando para si o protagonismo econômico do desenvolvimento, das obras, da economia e assim sucessivamente. Bom, esse modelo de Estado de bem-estar social, ele gerou custos sociais como a elevação dos impostos, muitas economias ficaram travadas, segundo alguns críticos desse modelo de Estado, e aí com base nessas ideias, alguns pensadores do século XX, como Ludwig von Mises e Friedrich Hayek, por exemplo, e o Milton Friedman da Escola de Chicago, eles vão começar a propor um novo modelo de Estado, que é, na realidade, uma volta dos princípios liberais. E aí surgiu, a partir dos anos 60 e 70, o chamado neoliberalismo. A primeira vez que o modelo de Estado neoliberal foi implantado foi no Chile, na América do Sul, com o Augusto Pinochet. Esse modelo foi implantado, inclusive esses pensadores que eu citei assessoraram esse governo e eles acabaram implantando algumas de suas ideias nesse lugar. Bom, esse modelo de Estado tem o objetivo de diminuir a participação estatal na economia. São algumas características delas, com a redução de gasto, a não intervenção estatal, as privatizações e uma série de outros elementos que o chamado Estado neoliberal propõe. Você consegue identificar na sua vida o que o modelo de Estado neoliberal provocou de mudança, os impactos no seu dia a dia? Não. Olha só, é importante que você compreenda essas análises. Vamos relacionar isso, afinal de contas o nosso papel aqui é simplificar para você. Bom, gente, o modelo de Estado neoliberal, ele começa a vigorar, ele ganha um grande apoio a partir do chamado Consenso de Washington. É importante considerar que depois que ele foi implantado no Chile, e algumas experiências foram feitas, outras duas nações do mundo começaram a adotar esse modelo. A Inglaterra, com Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, ela começa todo um processo ali de a adoção dessa cartilha neoliberal, ok? De implantação desse modelo, e nos Estados Unidos, Ronald Reagan. Foi um processo conturbado, foi um processo doloroso de diminuição dos gastos públicos e de cada vez mais entregar determinados setores da economia para o capital privado. Então é um processo bem lento. Nesse sentido, eu queria dar uma dica para vocês, né? Tem uma série aí chamada The Crow que mostra esse processo de implantação do neoliberalismo na Inglaterra, muito boa, mas é lá pela terceira temporada, tá bom? Para você ficar atento a isso, não ficar bravo comigo. Bom, então nesse sentido, a Inglaterra implanta, os Estados Unidos implanta, mas o elemento fundamental para isso era as nações da América Latina, as nações, os chamados países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, né, como até então se falava nesse contexto. E nesse aspecto,
você vai ter o chamado Consenso de Washington atuando para isso. O Consenso de Washington, ele foi um encontro das instituições financeiras do capitalismo, Banco Mundial, FMI e vários outros ali, para poder pensar essa ideia. Bom, quem não lembra, o FMI surgiu lá pelos idos de 1944, 45 aproximadamente, no final da Segunda Guerra Mundial, e tinha um objetivo extremamente bonito, lindo, que era justamente o quê? Manter o equilíbrio entre as nações, manter a harmonia econômica. Sabia-se naquele contexto que se uma nação está em crise, afeta as outras nações, dada essa interdependência econômica. Então a ideia era essa: quando um país entrasse em crise, o FMI, então, a partir de capitais, oriundo de vários países do mundo, ele iria atuar no sentido de manter a economia estável daquele país. Bom, todos nós sabemos que o FMI acaba funcionando como um grande agiota das empresas dos países ricos em relação aos países pobres. E o Consenso de Washington foi justamente uma cartilha que foi imposta para justamente os países que precisassem de financiamento do FMI deveriam seguir as regras, rigorosamente, as regras dessa cartilha neoliberal imposta pelo Consenso de Washington. Eu queria citar para vocês aqui hoje, nesse vídeo, alguns dessas regras, do chamado Consenso de Washington. Por exemplo, gente, uma dessas características seria justamente o quê? A disciplina fiscal, ou seja, impondo aos países em desenvolvimento um teto de gastos. E aí foi possível ver, por exemplo, na Inglaterra, cortes na educação, cortes na saúde, privatização de determinadas áreas. É aí que os planos de saúde começam a ganhar espaço e muitos outros começam a crescer em detrimento da ação do Estado. Não se esqueça as características do modelo de Estado neoliberal. Enfraquecimento do Estado é uma delas, mínima cobrança de impostos e a privatização dos serviços públicos. Se eu não falei, me perdoe, anote aí, pausa o vídeo, você pode voltar a assistir de novo. Enfraquecimento do Estado, mínima cobrança de impostos e privatização dos serviços públicos. Então, como eu dizia, o Consenso de Washington impôs disciplina fiscal, teto de gastos, redução dos gastos públicos. Por isso que muitas vezes, quando se pressiona o Estado para gastar mais com educação, para aumentar o salário dos professores, o governante logo diz: olha, não posso porque tem o teto de gastos públicos, ele pode sofrer sanções, ter seus direitos políticos cassados por conta disso. Como pressão do Consenso de Washington, por exemplo, eu quero citar para vocês, e aí que é interessante fazer essa ligação com o cotidiano. Os governos da América Latina aprovaram leis que proíbem ultrapassar o teto de gastos públicos. No Brasil se chama Lei de Responsabilidade Fiscal, tá bom? É importante considerar que muitos governantes se utilizam disso para não aumentar os gastos públicos com elementos sociais. Aí eu até tenho uma crítica, uma opinião minha, saindo do roteiro, saindo do assunto, eu diria o seguinte: a educação não deveria estar como gasto, a educação deveria estar como investimento. Okay? Outra nomenclatura, e aí não entraria nesse teto dos gastos públicos como eles querem, tá bom? Então, disciplina fiscal, redução dos gastos, reforma tributária. Por isso lutam tanto para fazer reforma nos países da América Latina, ok? Abertura comercial, ou seja, facilitando para as grandes empresas, conglomerados se instalarem no Brasil e etc. E aí um carro-chefe desse processo, dois elementos fundamentais que eu queria chamar a sua atenção, que é justamente a questão da privatização das estatais, okay? Que é uma marca do chamado Estado neoliberal, e a flexibilização das leis trabalhistas. Muito bem, depois dessa parte teórica desse modelo de Estado, eu quero entrar, por exemplo, agora nos exemplos brasileiros, O que aconteceu no Brasil. A gente pode considerar que Getúlio Vargas representa para o Brasil o estado de bem-estar social, o estado máximo, gigante, que passou a controlar setores da economia, mineração, telefonia, uma série de coisas que o governo criou,
E aí esse modelo vai sendo quebrado, vai sendo fragmentado pelo chamado Estado neoliberal. Por exemplo, o governo começa com Fernando Collor de Mello, que inicia esse processo, esse projeto econômico no Brasil, a adoção desses modelos. Depois passa para o Fernando Henrique Cardoso. Esse sim, ele vai colocar em prática definitivamente esse modelo de Estado no Brasil, com a privatização de muitas estatais. Você conhece isso na história, Vale do Rio Doce, todo o nosso sistema de telefonia, né, do Brasil daquela época, privatizado, as empresas internacionais começam a entrar e etc. Então, privatização de estatais, bancos, energia elétrica e assim vai. Então, ele vende, o Estado se retira desse setor como parte desse processo da cartilha neoliberal. Começa a adotar esse limite do teto de gastos, né, ok? Justamente para quê, gente? Reduzir os gastos e colocar limite para que o país tenha superávit para pagar os empréstimos junto ao FMI. Ou seja, o FMI só dava dinheiro para quem tivesse garantias de que pudesse pagar esse empréstimo, de que não haveria um calote internacional, a famosa moratória, ok? Então esses elementos começam a entrar no Brasil e o neoliberalismo ele começa a fazer parte da política do povo brasileiro. Outro elemento é a flexibilização das leis trabalhistas. Por isso que eu citei Getúlio Vargas no início, justamente para dizer para você que muitos dos ganhos trabalhistas colocados anteriormente, eles vão sendo quebrados com o chamado Estado neoliberal. As empresas começam a vir para o Brasil com a certeza de que as leis são fracas no Brasil, que a mão de obra seria mais barata no Brasil, justamente para que compensasse, né, a produção, o deslocamento de todo o capital para o Brasil naquele contexto. Então o Estado neoliberal é esse modelo em que as empresas começam a atuar de forma intensa e a lógica do neoliberalismo, da palavra, ou seja, o novo liberalismo, a diferença para o modelo antigo seria que nós teríamos aqui uma leve participação do Estado, ou seja, o Estado iria atuar através das chamadas agências reguladoras, né? Por exemplo, obrigando as empresas tipo de telefonia a cumprirem uma meta estabelecida de investimento. Por isso, quando a gente anda em diversas comunidades Brasil afora, tinha lá naquela época um orelhão como parte dessa meta de investimentos por parte da empresa. E assim vai. Então todo esse desenvolvimento, o Estado começa a acompanhar e a regular. Ele acompanha mais de perto. Não é como naquele modelo clássico que gerou uma crise em que o Estado não acompanhou. As agências reguladoras, por exemplo, ANEEL, Anatel, Anvisa, né? E várias outras empresas que estariam atuando nesse modelo de Estado neoliberal. Mas acima de tudo, o cidadão fica enfraquecido. Como é que ele vai lutar contra essas empresas se não houver a atuação do Estado para ajudar? Ok? Espero ter ajudado você com essa análise sociológica do chamado modelo de Estado neoliberal, o neoliberalismo. Mais uma vez eu peço o seu apoio, clica aqui, se inscreve no canal, ok? E vamos encher a internet com conhecimento sociológico. Até a próxima, se Deus quiser.